Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de psicologia. Não tem muito além disso. Vocês vão ver que as pessoas que estão lá não são tão diferentes assim de nós, não. A ideia que a gente tem delas vai mudar depois desse primeiro encontro e dessa primeira experiência. Será que ela também é interna? Você conhece acompanhamento terapêutico? Você tá querendo que eu faça tratamento, é isso? Se você quiser. Bárbara, você quer saber alguma coisa? Saber se você sabe onde tá solta. Pode ficar tranquila. Tranquila? Sou uma espécie de bomba relógio. Mas eu prefiro ser assim como eu sou do que como você. Prostração, vazio. Esse é o momento mais difícil na vida de um paciente limite, porque é aí que corre o risco do autoextermínio. Se ainda quer morrer, eu passo à vontade. Só queria que isso tudo parasse. A vida acaba para todo mundo. Só uma questão de tempo. Desgraçado! Escroto! Filho da puta! Ninguém pode te tirar desse lugar. Desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Ela é uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Some com esse chão aqui! Você não é amiga da Bárbara, né? Não. Ter vontade, querer alguma coisa, é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, é porque ela já está, de uma certa forma, morta. Então vamos lá, minha gente, vamos começar um bate-papo aqui online direto com a colega psicóloga, colega de profissão e diretora, né? Depois ela vai contar toda a história pra gente, a Cibele Amaral. Cibele, prazer estar falando contigo aqui no nosso canal. Prazer é meu. Legal. Eu queria que tu começasse colocando assim, o teu percurso para o pessoal, para saber como é que foi essa história da Cibele entrando no mundo do cinema, tem esse lado atriz também, né? E esse outro lado psicólogo, enfim, deve ter vários lados aí que a gente não sabe, né? Mas hoje a gente pode ficar mais ou menos nessas praias, assim, de cinema e psicologia. Vamos lá. Então, eu comecei muito nova, né, com a arte, desde criança. Hoje eu compreendo, assim, que na escola, se as professoras tivessem um pouquinho de conhecimento da área, elas teriam dito que eu era uma ótima roteirista. Uhum. Mas como elas não tinham, elas disseram que eu era uma ótima atriz. Na verdade, assim, eu já desde os 10 anos eu já escrevia pecinha de teatro, eu já dirigia, né? Mas o senso comum dizia que eu atuava. Eu atuava também. Mas então eu acreditei nisso e ganhei atenção, né? Com isso. E gostava e eu fui fazer teatro. Uhum. Eu tive um percurso assim, bom e ruim com o teatro, porque por um lado eu adorava, por outro, como comecei muito cedo, eu sofri uns episódios assim estranhos, né, que hoje está comum a gente comentar, a questão de assédio, né? Uhum. Então, naquela época a gente nem comentava, não sabia nem o que era, mas tinha muito assédio nesse meio. Eu era muito nova, então acabei ficando um pouco assim assustada com tudo isso, me retraí um pouco, mas não saí, continuei. E aí fui estudar teatro aos 19 anos, foi a minha primeira faculdade, me formei em teatro na Itália. E voltei, trabalhei um pouco lá. Foi a primeira vez que eu fiz cinema,
foi lá na Itália como figurante. Foi meu primeiro contato com o set de filmagem, foi super bacana. Eu fiz figuração de vários filmes de Hollywood, assim, foi muito divertido. E aí achei bacana aquilo, já gostava de cinema e resolvi começar a estudar cinema. Aí quando voltei para o Brasil, comecei a dirigir primeiro atuar para cinema, né? Fiz alguns curtas como atriz, e depois eu comecei a querer escrever para cinema, e aí eu fui estudar roteiro, comecei a escrever roteiro. E aí, naturalmente, eu fui também começando a me interessar por direção e comecei a dirigir. A psicologia é que veio bem depois, né? Eu sempre gostei, eu era uma paciente desde cedo e sempre muito interessada, eu lia muito, então se o psicóloga falasse, olha, tem um livro que você poderia ler, eu lia tudo. E aí fui ficando um pouco autodidata, né? E quando foi em 2012, eu resolvi fazer a faculdade. Eu falei, eu estou estudando tanto isso que vai ser legal ter um diploma. Mas mal sabia eu que ali eu começava um novo percurso, uma nova carreira e uma viagem para dentro de mim mesma, né? E é muito interessante isso que acontece quando a gente faz a faculdade de psicologia, né? A gente se autodescobre muito, se autoconhece muito, né? Começa aquela experiência, a gente entrando em contato com livros falando de doenças, né? Do que a gente chama das psicopatologias, aquelas identificações com as doenças. Meu Deus! Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E daí os professores falam, cuidado, pode se identificar com uma coisa com outra. O problema é se identificar com mais do que 5 elementos da mesma doença. Aí você já vai, né, ter um diagnóstico. E aí a gente chega nesse filme aí que teve uma exibição apenas a princípio oficial, né? Ele já editado, bonitinho. Foi uma exibição no Festival de Cinema de Gramado, agora de 2020. E causou todo esse alvoroço na comunidade, de maneira geral, acredito, e na psicologia uma loucura. Né? Todo mundo, né, empolgado com o filme e tal, essa diretora, psicóloga, e o filme é excelente. Né? Eu comentei com a minha esposa até que, na minha opinião, é o melhor filme nacional que eu já vi. Né? Obrigada! Muito legal mesmo. A psicologia tá gostando mesmo. Muito bom, né? O filme... Todo mundo tá gostando. Também. É excelente, o filme é excelente, né? E, na minha opinião, merece ganhar todas as premiações possíveis aí. E a gente tem vários alunos, como eu falei contigo, eu sou psicólogo e eu sou também professor de acompanhamento terapêutico. Então, para quem não viu, tem muita gente que está vendo a gente agora e que ainda não viu o filme. Eu tenho vários alunos que estão desesperados, em crise, porque não conseguiram ver o filme ainda. Então, a primeira pergunta é, fala um pouquinho do filme e já dá um norte para quem perdeu e quer ver esse filme. A gente está num momento de pandemia, 2020, em plena pandemia. A Cibele lança esse baita filme. A gente não consegue acessar o filme em cinema. Então fica essa esperança, eu jogo a bola para ti para gerar uma certa função terapêutica, né? Da Cibele psicóloga, função terapêutica em quem está desesperado porque ainda não viu o filme. Como é que faz? Dá o nome do filme direitinho, o ano de lançamento, né? da produção do filme, porque eu sei que ele não foi produzido agora, já tem um percurso aí, né, até chegar em 2020. Quero que tu fale um pouquinho sobre isso, também as atrizes que tu escolheu para participarem dessa produção. Fica à vontade. Tá. Esse filme, eu comecei a escrever ele na faculdade. Eu estava fazendo faculdade de psicologia, mas não deixei de ser cineasta e roteirista. Então, tudo era curioso, me chamava atenção, era uma experiência muito diferente assim, para mim, né? Fazer uma faculdade com uma turma muito heterogênea,
Então, eu tinha colegas muito mais jovens, colegas do entorno de Brasília, colegas mais velhos, colegas homens, mulheres, que tinham profissões diferentes também. E aquilo, assim, já era curioso para mim, né? Depois, eu comecei a fazer as visitas, né? A gente fez uma visita a um hospital psiquiátrico e foi aí que começou. Foi a partir dessa visita que foi a primeira coisa que eu escrevi desse filme. Depois a gente foi para a parte de estágios e aí na minha faculdade tinha o estágio de AT. E eu não fiz o AT, eu fiquei com muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo, eu criei uma fantasia na minha cabeça que eu não ia dar conta do AT, que ia ser muito vínculo, eu fiquei com medo do vínculo. E fui fazer o plantão psicológico, que era um outro estágio também muito bacana. E ali eu fui para o Instituto de Saúde Mental daqui de Brasília. Foi uma experiência rica, muito rica, porque todo dia a gente atendia 3, 4 pessoas. A conexão tá boa? Tá boa, tô te escutando bem, sim. Ah, então tá. Eu aqui tô ouvindo um chiadinho, mas se vocês não estão ouvindo, tudo bem. Então a gente atendia muitas pessoas, e maioria mulheres. E eu me deparei assim, com um grande sofrimento ali no ISM, de mulheres muito caladas, assim, mulheres que você normalmente não esperaria que elas estivessem com ideação suicida ou sofrendo muito fortemente, né? Porque mães, profissionais, trabalhadores, aquelas pessoas que não podem nem reclamar de nada, sabe? Que tem até uma frase no filme que fala: uma mãe não devia ser proibida de morrer, né? Porque são pessoas assim que cuidam muito. Nós mulheres somos muito cuidadoras, né? E nem sempre tem alguém para cuidar da gente. Então, o filme vai nesse caminho. Ele é um filme que fala sobre uma estagiária de psicologia que vai para o AT, um pouco assim, peixe fora d'água, sem saber direito o que está acontecendo com ela. E ela vai atender uma paciente borderline, né, diagnosticada com transtorno borderline. E aquilo é muito impactante para ela, porque é uma pessoa muito diferente de tudo que ela está acostumada. Ela tem uma vida muito concreta e ela se depara com com a Bárbara, a Bárbara Paz, inclusive, que faz a personagem. Esse nome tem relação com a... Já era pensando na própria Bárbara Paz ou não? Eu já conhecia a Bárbara, eu sempre tive vontade de trabalhar com ela, mas quando eu estava escrevendo, foi mais o nome, né? Um nome forte, um nome que eu gostava, e depois, obviamente, ficou quase que assim, óbvio que era personagem para Bárbara, né? Acho que foi inconsciente mesmo. Mas uma personagem muito explosiva, muito transparente, muito sincera, que fala o que pensa, na hora que pensa, né? O It, ali, muito atuante. E a Jéssica, ela acaba assim, sendo uma excelente profissional para a Bárbara, né? Ela ajuda a Bárbara bastante no processo dela, mas ela também se descobre ali naquela relação com a Bárbara, né? Então, se eu falar mais que isso, acho que eu começo a dar spoiler. Isso, não pode. Não pode falar mais do que isso. Mas pode. Sem spoiler. É um filme muito interessante para quem faz psicologia, para quem é dessa área, porque ele é um filme sobre a relação terapêutica. Isso. Né? Acho que o grande protagonista do filme é a relação terapêutica. Então, ele é muito interessante nesse sentido. Mesmo para quem também não é da área, né? Para entender o que é uma relação terapêutica, né? Uma dupla terapêutica. Nós estamos nessa pandemia com as salas de cinema fechadas, né? O filme já era para ter sido lançado nos cinemas, não foi. Então agora a gente está avaliando a possibilidade de talvez não lançar no cinema e ir direto para streaming, para a plataforma, né? Mas a gente não sabe
direitinho ainda como que isso vai ser. Mas uma coisa a gente sabe, que ele vai ser lançado de uma forma ou de outra no primeiro semestre do ano que vem. Ok. Então, no máximo, aí até junho, a gente já vai ter lançado esse filme. E aí eu espero que vocês vejam, quero muito que vocês vejam, acho que vocês vão gostar, vão se identificar ali com aquele ambiente do filme, vai ser bastante interessante. Não, com certeza. Pelo menos as pessoas que eu tenho contato, assim, vivem a psicologia e o acompanhamento terapêutico basicamente todos os dias da semana. Não vou dizer que 24 horas, mas todos os dias a gente conversa e tem leituras, tem aulas, então tem essa expectativa muito grande. Então, né, vamos ficar atentos para olhar no cinema ou em streaming, onde for a gente está acompanhando a Cibele e a sua trupe. E nessa criação do título, assim, teve várias possibilidades de título, né? Surgiram vários nomes para esse filme, para esse longa-metragem. E o que acabou dando esse norte, assim, não, esse é o nome que vai ficar. Isso é interessante. Quando eu comecei a escrever esse roteiro, né, como eu te falei, eu fiquei muito impactada com aquela visita ao hospital psiquiátrico, por vários motivos. Primeiro, porque eu me vi com preconceito, né? Eu como estudante ali falando, o que será que eu vou encontrar? Como como vai ser, né? Então, eu me vi assim, numa expectativa de algo talvez perigoso. E aí, quando você começa, vocês vão ver que a gente é todo mundo igual, né? É só uma questão de quem está aqui agora e quem está lá, mas, né, é uma barreira bem tênue. E ali começou esse processo. E depois, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a diferença que eu percebi nesse hospital, porque ele não era um hospital misto, de uma ala masculina para uma ala feminina, né? A ala feminina ela era mais vazia, não tinha visitas, as mulheres estavam ali já há muito tempo, então com uma expectativa que a família fosse buscá-las, mas a família não ia, e aí na hora de ir embora tinha misto de sofrimento, de raiva, né, porque a gente estava indo embora, então aquilo também me impactou muito, e eu fiquei com vontade de falar sobre isso e de falar sobre o transtorno borderline, porque na minha família tem, né, eu mesma acho que eu tiquei uns 3 itenzinhos. Então, assim, tem traços, né? E eu fiquei com vontade de falar, mas, então, no primeiro momento, se chamou Borderline esse filme. Que interessante, não sabia dessa. Foi. Mas eu queria falar sobre o transtorno, mas eu não queria falar da forma como eu já tinha visto ser falado. Eu fui fazer uma pesquisa, né, na ficção, e sempre tinha algo meio deprimente, sabe? Como se não tivesse perspectiva. Não era aquilo que eu queria mostrar. Eu queria mostrar alguém que tivesse já em remissão, que tivesse se cuidando, que tivesse retomando sua vida, enfim, sabe? Uma perspectiva boa e não uma coisa deprimente, porque não via muito sentido para isso, né? Então, ele se chamou Borderline. Depois de já ter filmado, eu comecei a perceber que o filme não era sobre o transtorno borderline, né, de jeito nenhum. Ele era muito mais sobre a relação terapêutica, ele era muito mais até sobre a ideação suicida. Eu percebi que, na verdade, eu tinha feito um filme que falava sobre isso. E percebi até com um pouco de medo, porque é um tema muito tabu. Então, eu falei, puxa vida, e agora, né? Eu percebi isso, né? Não que eu não soubesse, mas sabe aquelas coisas, né? Quando você se depara com a obra que você fala, puxa,
puxa, tem que trocar o título, não faz sentido mais esse título e tal. E aí eu comecei a ficar sem título. Eu tentei alguns outros, não deram certo. E eu fui fazer uma consultoria com o pessoal que trabalha com prevenção ao suicídio, né? O instituto que se chama Olhos da Alma Santo, Jorge Monteiro. Eles têm um projeto muito legal que chama Pela Vida. Então, já conhecia o Jorge, falei, olha, eu quero mostrar esse filme para vocês, porque eu não quero fazer uma coisa assim, leviana, eu quero fazer alguma coisa que seja de ajuda e não que atrapalhe. Eu não quero um efeito gatilho, eu não quero glamorizar o tema, né? E aí a gente marcou o primeiro debate, eu conheci uma série de professores aqui da UNP, né, eu sou de Brasília, então foi da UNP, de outras faculdades também. Ouvi muito sobre o tema, para entender um pouco onde eu estava me metendo, e depois a gente marcou uma sessão com o filme ainda não totalmente pronto, e para ele e para os alunos, para os profissionais lá do Instituto. E aí eles adoraram o filme, se emocionaram, choraram. Gente, esse filme é a história da minha vida, nossa, olha isso, como que eu passo por isso todo dia e tal e tal. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, gente, então me ajuda a achar um título, porque tá sem título. Eu preciso de um título. Aí teve algumas sugestões, no meio dessas sugestões teve uma moça que falou, olha, tem uma frase muito bacana do filme, que ela tem uma goteira, que é uma metáfora ali, né, de uma série de coisas que acontecem com a personagem, e ela finalmente fura aquela goteira, cai um monte de água, ela começa a falar, chora, por que você não chora? Chora, porque ela tem essa dificuldade de entrar em contato com os sentimentos, né, de manifestar os sentimentos. E aí ela falou, por que você não põe esse título? Eu falei, adorei, porque ele é uma metáfora de tudo que está acontecendo no filme, né? Porque você não chora, porque você não pede ajuda, porque você não entra em contato com os seus sentimentos, a água ali como uma metáfora também do inconsciente, né? E aquela mancha, que é quase um Rorschach, né? Então, cada um vai ver o que quiser naquela mancha ali, né? Então, eu achei que era muito adequado. Essa é a história do título. Não, bela história, bela história. E ainda pegando essa trilha da identificação, né, do público já na primeira exibição, piloto do filme, tem uma informação já no início do filme que é baseado em fatos reais. E esses elementos assim da realidade que entram no filme, poderia comentar alguns traços aí, algumas pistas dessa realidade que entra nessa ficção? Posso. Quando eu estava também lá no início dessa pesquisa, né, que era sobre o transtorno borderline, eu comecei a pensar o que eu quero, né, com quem que eu quero dialogar. E aí eu entrei em sites, tem comunidades, né, de pessoas border, que se identificam lá com o transtorno, que tem esse diagnóstico. É meio chato essa coisa de diagnóstico, mas enfim. As pessoas que espontaneamente se identificavam, né, com essa condição, e comecei a pesquisar nessas comunidades. Então ali eu peguei muitos relatos, muitas informações, né? A história triste que acontece no filme, que a gente não vai dar spoiler, é uma história real de uma pessoa que estava atendendo ao outro, acaba tendo essa inversão, né, do que era esperado que acontecesse. Então isso infelizmente é uma história real. Aí outros relatos como eu te falei, eu não fiz o AT, mas eu fiquei ali pesquisando e perguntando também para os meus professores, né? E assim, alguns relatos de algumas... eu não sei como chamar
mas durante o estágio, às vezes aconteciam certos incidentes, né? Como, por exemplo, teve uma estagiária que terminou o AT, ela queria ir morar na casa do paciente. Do paciente. Então, assim, umas coisas. Uma outra colega minha que no meio do estágio também acabou percebendo que ela tinha um diagnóstico de um transtorno, e ia acabar, ela ia ter que primeiro tratar disso para depois voltar para a faculdade. Ela não ia dar conta, né, como as minhas professoras e professores falavam, o estágio na faculdade de psicologia, ele é um grande filtro, né? Sim. Essa fase do estágio, porque é ali que você realmente conhece o aluno, tem a supervisão, então acaba sendo um filtro. E nem todo mundo sobrevive, né, no sentido Verdade. a essa fase. Então, são relatos, é como se fosse uma coxa de retalhos, assim, tem várias coisas ali que são, maioria, que é fato real, né? Só que aí, claro, tem um personagem e um personagem ali que mudam-se os nomes, as histórias, e aí tem uma grande parte também ficcional, que é quando você senta para escrever, né, como pintar uma tela, tem coisa ali, mesmo que você esteja observando uma natureza, vai sair outra coisa na tela, né? Um pouco isso. Legal. Tem a ver com isso. Porque é essa dimensão, assim, o quanto a realidade entra na ficção, os elementos que tu coloca são bem interessantes, pensando assim, até assim, a experiência que a gente tem, que eu tenho com o acompanhamento terapêutico, com o mundo clínico, várias situações que tu coloca na ficção, eu vivi na realidade. Eu, enquanto clínico, vivi. Então, por exemplo, estar na casa do paciente, ver a dinâmica acontecendo, que a gente estuda no livro, nas teorias. Ou eu também me colocava em situações onde eu estava nas boates com os pacientes, também como acontece no filme. Então, tu tá numa festa, tá num evento social, chega alguém e pergunta quem tu é. O que tu é da Bárbara? É amigo, é amiga, né? É AT. Né? Então os alunos também ficam com isso na cabeça, assim, ai meu Deus, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou suportar isso? Como é que eu vou, né, lidar com essa situação de forma ética, profissional, né, com fundamento na ciência, né? Mas é bem, por isso que o filme provoca a gente também como clínico, né? Eu queria ouvir mais isso. Fiquei curiosa, eu queria ouvir esses relatos, essas histórias, assim, sabe? É bem interessante para mim ouvir esse feedback e aprender mais, assim. Eu queria ouvir um pouquinho. Depois, se você quiser, a gente combina. Com certeza. Com certeza. Eu cheguei a... Muito interessante. Legal. Eu acho que a Jéssica se sai bem no filme. Com certeza. E essa experiência que tu falou a respeito de Border, o contato que a gente tem no acompanhamento terapêutico tem muito esse lado assim, da esquizofrenia, que é o que a Jéssica no filme fala, eu não quero pegar um psicótico, eu vou pegar um Border que é mais suave. E logo no início do filme tem essas escolhas que ela vai fazendo, pensando que vai ser mais tranquilo para aquela realidade dura que ela tem, concreta, como tu diz, né? E mal sabe ela os trajetos que ela vai percorrer nessa aventura do acompanhamento terapêutico. E na experiência que eu tive com o acompanhamento terapêutico, eu acabei escrevendo sobre o acompanhamento terapêutico de uma paciente Border, e acabou tendo reconhecimento, inclusive, do Conselho de Psicologia. Foi premiado uma produção, né, com um texto falando de um caso Border. Mas daí isso, eu não quero ficar falando da minha história, mas depois a gente abre essa janela. Eu quero. Não, tranquilo. Não, maravilha. Quem sabe vira uma outra história, Border 2. Essa história da Jéssica ficar com medo, né, do psicótico e tal, isso era eu. Isso era bem eu no estágio, né? E que
porque, assim, se você for pensar, tá com medo do quê, né? Tá com medo da sua loucura, só se for, né? Se você for pensar de uma forma mais, né, terapêutica, que medo é esse, né? Hoje eu consigo compreender, mas naquela época, lá no estágio, eu realmente eu ficava assim, eu não quero pegar ninguém descolado da realidade. Que besteira, né? Meu Deus. E a Jéssica tem esse pânico. Tinha uma cena no filme que eu até cortei, porque o filme ficou muito grande, eu tive que cortar muita coisa, mas naquele primeiro contato da Jéssica com a Bárbara perguntava para ela, né? Você está com medo do quê? E ela ficava olhando para a senhora catatônica, e ela falou, você está com medo do quê? Excelente. Né? Então, é isso. E essa história que você fala do AT, eu quis escrever sobre o AT, porque eu acho que o AT é muito rico. Porque como é que você vai mentir, enganar o AT? Né? Aquele paciente que mente para si mesmo, ou que não é que mente, mas enfim, que tem dificuldade de localizar onde que as questões dele realmente estão, né? E aí a culpa é do mundo, né? Então, quando você vai para um AT, como é que você vai fazer? Né? Não tem o setting de consultório, é a vida. É a vida. Então, assim, é muito rico. Eu acho que ele é um salto, né? Assim, com relação à psicologia, é um avanço muito grande. Sim. É a minha opinião. Sim. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que sim. O acompanhamento terapêutico, inclusive, na minha opinião, ele acaba sendo mais terapêutico que determinadas abordagens clínicas psicológicas para alguns pacientes. Por quê? Porque, de maneira geral, quando tu tem um setting terapêutico, para deixar mais tranquilo para quem está vendo a gente e para quem não estuda psicologia, tu tem um consultório. E o paciente, quando entra no consultório, ele já pensa assim, meu Deus, está lá o psicólogo, a psicóloga. Então, encarna o paciente, já muda a fisionomia, muda o afeto, muda tudo. Aí tu imagina um profissional, o AT, que está contigo na balada. É outro ambiente completamente diferente e aí pode surgir também coisas inusitadas, que talvez nem surgiriam naquele momento, pelo menos no consultório, em virtude dessas variáveis muito controladas, muito, entre aspas, neutras, que a gente pode considerar até que ponto são neutras mesmo, né? Mas acho que sim, eu concordo contigo. O AT tem uma potência aí que a gente está, né, pensando, estudando, que vale a pena cada vez mais ser acessível para a população também, não só na prática privada, mas também no âmbito público também. Né? Mas muito bom. Um ponto que eu queria ver contigo é também a estratégia que tu utilizou de esconder o final dos atores, das atrizes. Como é que foi isso? Não, na verdade, assim, não é que elas não soubessem, né? Mas eu sempre... O que acontece, assim, eu não sabia como eu ia montar o filme. Então, eu filmei algumas cenas, mas eu dizia assim, eu não sei se eu vou usar. Entendeu? Então, Entendi. assim, na verdade, esse filme, ele é muito interessante. Alguém perguntou em uma dessas lives, conferências que a gente fez já sobre o filme, que estão sendo muitas, e isso é maravilhoso. O objetivo realmente do filme era esse mesmo, né? Era suscitar um debate, uma conversa, e ele está fazendo isso é maravilhoso. E numa dessas, alguém falou se podia ter um final diferente para a Jéssica. Eu falei, claro que podia, mas da mesma forma que você fala na vida, né? Não podia ter um final diferente, né? Na vida dessa pessoa, precisava ser desse jeito. Então,
Eu acho que eu tomei a decisão de montar o filme desse jeito, porque essa era mesmo a história do filme. E era disso que a gente estava falando, né? Então, é um assunto muito atual, é um assunto tabu, é um assunto difícil, mas precisa se falar, né? Não falar não vai mudar nada. Não vai diminuir, né, o fenômeno. Então, eu acabei falando isso, né? As pessoas não sabiam se o final ia ser assim ou assado, e acabou sendo assim. Mas eu filmei até mais coisa. O final, ele era mais duro. Aí, nesses meus encontros com o pessoal do Pela Vida, do Instituto Olhos da Almaçã e outros professores daqui de Brasília, eu fiquei, assim, pensando que não precisava ser tão duro, porque já ia ser bastante duro, já ia ser bastante triste, tudo não precisava ser demais. Não seria uma coisa boa, né? Aí agora você perguntou das atrizes também, né? Eu tenho um elenco, assim, que, gente, fora de série. Bárbara Paz, Cristiana Oliveira, Elisa Lucinda, Priscila Camargo, Maria Paula, e mais a Carolina Monte-Rosa, que é uma atriz menos conhecida, mas maravilhosa, e uma criança também daqui, que é a Valentina Cisne, que é muito boa. E os dois rapazes, só tem 2 atores, né, no filme, assim, no elenco principal, 3, que é o Rodrigo Brassolotto, o Eric Doria, que é o meu filho, que está no filme, e o pai da Jéssica. São pouquíssimos homens. É uma história muito feminina, uma história de mulher mesmo, para mulher, fala muito do universo feminino. E eu tive a felicidade de trabalhar com essas atrizes aí, que elas são fantásticas no filme, elas já são fantásticas, né? E no filme elas estão muito, muito bem. E foi um sucesso trabalhar com elas, foi muito bom. Que legal, muito bom mesmo. E tu falou a respeito da mensagem, assim, do filme. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, a ideia que tu teve, assim, quais são as mensagens que eu quero passar nessa produção e quais foram as mensagens que se produziram no meio do caminho e que, de repente, até te chocaram. Nossa, como assim, né? Porque já que é uma grande obra de arte, né, ela comporta aí várias interpretações no meio do caminho. Olha, é muito interessante que o filme, ele está dialogando de uma forma, eu acho que também um pouco terapêutica. Porque, assim, tem algumas pessoas que realmente não entenderam o filme. Não vou dizer que não tem. Principalmente, assim, homens eu acho que com muita resistência à terapia. Assim, à psicologia, ao autoconhecimento, né, a certas questões que simplesmente não entra. Mas é uma minoria. A maioria das pessoas que viram o filme, realmente, eu recebi, assim, centenas de mensagens, centenas, eu fiquei muito feliz, do público, da crítica, da psicologia, né? Então, e o que foram as mensagens voluntárias, involuntárias e tal? Bom, a primeira, eu acho que eu queria falar sobre quem cuida de quem cuida, era muito a intenção, né? Então, uma pessoa que está sempre ali fazendo o que tem que fazer, né? No concreto, no dia a dia, seguindo, mesmo que aquilo seja difícil, mesmo que seja árduo, mesmo que seja solitário, mas a pessoa está sempre ali, né? Então, quem cuida dessa pessoa? O que vai acontecer com essa pessoa? O que pode acontecer com essa pessoa, né? Eu queria falar sobre as pessoas invisíveis, sobre as pessoas que a gente normalmente não enxerga, que são as pessoas muito caladas, muito fechadas, as pessoas rudes, né? Assim, aquelas pessoas que você
tem uma falácia que é assim, ai, a pessoa mais rude ou mais pobre não tem tempo para ter problema psicológico. Gente, isso é uma coisa, uma barbaridade, né? Porque assim, quando você vai atender num lugar, né, acessível, assim, você vê que as pessoas estão sofrendo, elas só não conseguem falar sobre, mas o sofrimento está ali. Então eu queria mostrar isso. Essas mensagens todas passaram, né? Eu li uma crítica muito bacana de uma jornalista que chama Neuza Barbosa. Ela foi uma dessas pessoas que viu assim, o filme fez um raio-x de tudo que eu tinha vontade de falar sobre esse filme, tá lá nessa crítica dela, né? Então ela fala sobre o fato da Jéssica ser do interior e a Bárbara é da capital, então tem uma diferença ali cultural, mas isso não impede que elas criem esse vínculo e sejam amigas, né? Tem uma questão da maternidade. O filme fala muito sobre maternagem. Para quem é da área, isso fica bem claro, né? Eu coloquei até uma mãe sem olhos no filme, né? Que é um pesadelo recorrente da Jéssica. Então, aquela coisa da mãe que dá comida, dá água, mas não dá afeto. Né? É aquela mãe, digamos assim, que cumpre com o seu papel, mas ela não acha que ela precisa dar afeto. Porque isso também faz um pouco parte do senso comum de muitas culturas, né? Criança, né, tá ali, se vira, não dá trabalho, não causa problema. Então, isso é uma coisa que vai passando de uma geração para outra, vai se perpetuando ali na família da Jéssica, e ela vai ser a primeira que vai romper com esse ciclo, né? A questão da não aceitação das pessoas diferentes. Então, isso era algo que eu queria muito falar sobre, né? A Bárbara, o tempo todo, ela fala, né? Eu sou diferente de você. Não é porque você consegue fazer compras e eu não, que você é melhor do que eu. Eu prefiro ser do jeito que eu sou. Né? Assim, você tá aí, é um robozinho, sabe nem o que você quer da vida. Eu sou cheia de problema, mas pelo menos eu me conheço. Então, isso eu queria muito falar também, porque também o senso comum, né, ele rotula, ele castra, ele julga, né? Então as pessoas, o border às vezes ele tem essa coisa do 0 ao 100, né? Questão de minutos e como você e como isso causa sofrimento, porque a pessoa depois não tem como voltar atrás, nem sempre tem. Então, isso eu mostro no filme, quando a Bárbara e a Jéssica, elas se reencontram e a Bárbara fala, você não sabe o tanto que é importante para mim você ter voltado. Porque a maioria das pessoas não volta depois de um ataque daquele, né? Então, eu acho assim, eu estou bastante satisfeita por ter conseguido um feedback, né, de que todas essas mensagens estão ali. E algumas outras que eu nem tinha visto. Não tem muita coisa, é um filme cheio de camadas, realmente. Tem alguma dessas mensagens, interpretações que te impactou mais de diferente? Eu fiquei muito impactada com a atuação da Carolina e da Bárbara. Eu acho que elas acrescentaram muito para o filme. A Carol, para quem não conhece, assim, ela é outra pessoa. Ela fez uma verdadeira transformação, né, no filme. Ela fala de um jeito diferente, ela anda de um jeito diferente, ela olha é outra pessoa. Realmente. E isso foi um trabalho de entrega muito grande dela, né? E muito sofrido, porque o tempo inteiro ali engolindo. Claro que eu estava atenta, porque como psicóloga também, eu não ia deixar
não sei se vocês sabem, mas no nosso meio do cinema, né, do teatro, algumas técnicas de psicologia são usadas para preparação de ator, mas às vezes de uma forma muito irresponsável. Não sempre, mas às vezes sim. Então, você leva o ator para um lugar ruim e larga ele lá. E aí? Né? Então, é claro que eu tive esse cuidado, eu ia fazer isso, sabendo, né, de tudo isso. Então, quando terminou o filme, eu fiz quase que uma sessão de terapia mesmo com Carol e olha, acabou esse personagem, não tem nada a ver com você, você é outra pessoa, vamos sair desse lugar, né? Mas durante o processo, que foi de 1 mês, assim, mais ou menos, ela sofreu bastante. E a Bárbara é mais safa, né? A Bárbara é uma atriz mais experiente, já viveu muita coisa, assim, ela tem uma capacidade maior de entrar e sair de certos lugares, né? Mas ela também teve uma entrega maravilhosa, inclusive tem uma cena do filme que ela estava fazendo a cena, ela tinha que bater numa xícara e ela bateu com muita força e ela quebrou o dedo. Nossa. Ela continuou ali, terminou a cena, foi até o final e a cena está no filme. A cena que está no filme é a cena do dedo quebrado. Do dedo quebrado. Então ela também foi de uma entrega muito grande, sabe? E tá lá, você vê, né? Me comove muito, assim, eu me comovo com o filme, quando eu vejo o filme, toda vez que eu vejo o filme. Porque esse trabalho delas está realmente impressionante, muito bonito. E da equipe inteira, a música também do filme é muito bonita, né? O Patrick De Jong, que fez a música, e no filme também a gente regravou uma música do Mozart, famosa, que é a Lacrimosa, né? Bonita no filme. Mas ele fez toda uma construção, assim, porque esse personagem da Jéssica, tudo estava na cabeça, né? Ela não fala com ninguém, ela fala pouco, então como que você vai mostrar essas coisas que ela não está falando? Então foi muito pela música, foi muito pelos sonhos, essas imagens, né, da casa dela, a casa dela é toda azul, tem essa goteira no teto, quando ela vai para a cidade dela do interior, tem aquela cultura que oprime, né? Então tem aquelas músicas machistas, aquele pai que não fala nada, mas que é extremamente autoritário, aquela mãe que não tem voz, que não tem olhos, enfim. Então isso está tudo ali. Eu acho que foi um trabalho muito legal da equipe também de arte, né? Todo esse cuidado com os ambientes. Então, a Bárbara era mais solar, tinha muito amarelo, muito dourado. A Jéssica já tinha mais essa coisa do azul, mas isso vai se misturando ao longo do filme. Então, a gente via que aparecia um amarelo na vida da Jéssica, aparecia um azul na vida da Bárbara. É muito interessante esse trabalho da arte também. No filme a gente vê essa ideia da relação entre as personagens, vamos chamar assim de principais, a estudante de psicologia, a paciente com diagnóstico de border, e a gente começa a pensar nesse vínculo, assim, na questão de neutralidade, da questão da amizade, né? E aí faz a gente pensar, a gente que já estuda o acompanhamento terapêutico a longa data, até na origem do próprio nome do acompanhamento terapêutico, que num primeiro momento foi pensado como amigo qualificado. Isso lá em Buenos Aires, na Argentina, Mauer Resnick, Silvia Resnick e Eduardo Kalina e companhia lá, os profissionais da área da saúde. Só que eles começaram a se questionar, Cibele, mas como assim é amigo, mas recebe dinheiro para atender? E se é amigo qualificado, então tem amigo desqualificado? Aí eles começaram a lidar com esse desconforto, a própria equipe lidando com esse desconforto. A gente não pode mais chamar de amigo qualificado. Então teve vários outros nomes no Brasil também. Então é atendente grude, porque o terapeuta que gruda no paciente vai para tudo que é lugar com ele.
Auxiliar psiquiátrico, atendente psiquiátrico, clínica de rua, clínica da cidade. Num artigo que eu escrevi, falei do fazer andarilho, para dar essa ideia de liberdade, né, uma prática que pode ou não ser clínica, daí é um outro ponto a abordar. Mas aí que depois vem o nome acompanhamento terapêutico. Mas aí na tua produção é interessante isso, porque tu vê que tem... A coisa vai evoluindo, mas começa num primeiro encontro, uma certa aversão, um medo, um receio, depois vai evoluindo, o afeto vai crescendo. Então é uma dinâmica interessante que tem aí. É muito interessante essa história do nome, né? Eu não sabia que tinha essa história do... Eu já tinha ouvido falar que eu li na época que eu comecei a escrever o filme. Eu fui ler bastante também sobre a origem. Eu confesso que eu não achei tanta coisa como eu gostaria de ter achado. Né? Eu não tive acesso ao material, mas o material que eu tive acesso, eu li sobre a Argentina, que começou lá, até nem sei se é verdade ou não, mas parece que teve a ver com a época do período da ditadura, né? Que não se podia atender, então começou um pouco por aí, depois você me disse se tem a ver mesmo ou não. E eu vi essa história do amigo qualificado, mas não sabia que depois eles começaram a questionar o nome por causa disso, né? Será que tem amigo desqualificado? Ah, tem! Tem muito. Mas é ótimo isso. E essas histórias todas, né, elas são muito curiosas. Eu mesma, como paciente, não do AT, mas da terapia mesmo, eu já me peguei assim, com aquela coisa da transferência negativa, né? Poxa, mas o terapeuta às vezes parece que é amigo da gente, mas que amigo é esse que eu tenho que pagar? Então, hoje, para mim, é muito importante, até na minha terapia, a minha terapeuta já ficou chateada com isso, mas depois ela entendeu. É muito importante para mim deixar bem claro essa relação, né? Assim, eu tô aqui para você. Não, você não tá aqui para mim. Você não é minha amiga, você não é minha parente, você tá aqui porque eu tô pagando. Rude, né? É rude você dizer isso, claro que é. Mas é importante ter essas bordas, né? Esses limites. E mesmo que não estivesse pagando, não é só uma questão do pagar ou não pagar. É o tipo de relação. Claro. Né? Não é uma relação de amizade, né? É uma relação terapêutica. Então, o filme fala disso também, né? Fala. Quer dizer, a gente tem que ter, enquanto paciente e enquanto terapeuta, essas bordas, né? Faz parte do set, né? E sem tabu também, sem problema com isso, né? Que bom que tem essa profissão, né? Que maravilha, já pensou se não tivesse? Então, mas é muito interessante isso que você fala sobre a origem. Aqui a gente conhece muito pouco ainda, né? E o filme também fala um pouquinho disso. Tem uma cena que a sogra da Bárbara pergunta pra Jéssica: o que você é dela? Você é amiga? Você não é amiga. Ela fala: não. Você é o que dela? Terapeuta. E essa terapia na rua? Ponto. É boa. Eu achei interessante colocar, porque realmente a gente não conhece muito, né? Eu não sei como tá no mundo, mas assim, no Brasil eu sei que ainda é pouco conhecido, não é tão conhecido. Isso, vem crescendo bastante. A gente tem alguns alunos já com entrada na Angola, lá na África, né? Então tem o pessoal de Buenos Aires, tem Uruguai, México, Chile, Espanha, Paraguai, Uruguai, Portugal. Então, né, Estados Unidos, alguns chegou a apontar nos resgates históricos que muito pode estar por lá
origem ainda meio nebulosa do acompanhamento terapêutico, por exemplo, nas reformas psiquiátricas lá na Itália, com Franco Basaglia abrindo as portas do manicômio, e daí começa a surgir alguns agentes de saúde que começam a lidar com esse público que está saindo dos manicômios. Outros dizem que nos Estados Unidos, a partir das guerras também, que começou a gerar uma série de consequências e doenças para além, né, das alterações psicológicas também físicas, e daí surgem esses agentes de rua para auxiliar. Então tem uma origem meio difusa. Alguns tentam alocar como se fosse em Buenos Aires, Argentina, outros não é mais ainda longe, vai mais além do que no território latino-americano, pode estar bem espalhado por aí, né? Mas recebi uma pergunta também de um dos alunos do nosso curso de acompanhamento terapêutico, falando assim: e essa personagem, essa estudante de psicologia, acompanhante terapêutico, ela tinha alguma patologia na visão da diretora? Então, eu falava muito, que legal essa pergunta, porque eu falava muito isso durante as filmagens. Eu falava assim, gente, eu atendi a Bárbara, eu não atendi a Jéssica. Eu não fui terapeuta da Jéssica, eu fui terapeuta da Bárbara. Então, assim, eu sei tudo da patologia da Bárbara. A patologia da Jéssica, eu tenho suspeitas. Assim, para mim, o que acontece, né? Quando você arranha um rígido, nunca sabe o que vai estar por baixo. O que eu penso é que a estrutura de defesa que a Jéssica construiu, rígida, né, que funcionou até então, na verdade estava segurando algo muito frágil, né, ou talvez uma oralidade, talvez, né, uma esquizoidia, não sei, porque ela não tem contato com ninguém, ela tem uma dificuldade de... essa história do concreto. Eu acho assim, talvez eu poderia estar ali no espectro do autismo, mas eu acho que não, porque foi só arranhar que saiu, né, assim. Então, eu imagino que, como eu te falei, não atendi ela. Também isso a gente usou muito no filme, né? Que tem o border implosivo e o border explosivo, né? Então, assim, talvez ela estivesse no outro lado. Né? Assim, a Bárbara, aquele border mais extrovertido, né? Mais explosivo, expansivo. E talvez a Jéssica pudesse ser border branco, né? Que o pessoal fala, silencioso. Mas eu não cheguei a fechar um diagnóstico dela. Sim. Mas é interessante até pensar esse espelho, assim, né, as possibilidades do border, até para questionar um pouco um modelo de border, um manual border, né, para mostrar outras facetas do ser, né. Então, bem legal também essa possibilidade aí de pensar a própria estudante de psicologia também como border. Isso é bem bonito. E a questão assim de fontes inspiradoras para essa produção. Tu tem aí outras também na manga, né? Antes que eu esqueça, antes de falar das fontes inspiradoras, fica também aí daqui a pouco o desafio da versão estendida, hein? Já que tu falou que tem várias cenas que foram, né? Vamos fazer esse filme aí de 3 horas. Dá para fazer uma série. Olha só. Vamos lá. As minhas referências, né, no cinema, as minhas referências foram Garota Interrompida, Cisne Negro, o Shame, que não fala exatamente disso, mas ele fala de um transtorno também, né, que é um cara compulsivo com sexo, para quem não viu o filme. E eu usei muito a relação que ele tem com as cores, com a direção de arte. Então, isso aí eu me inspirei muito no Shame. Livros, muitos livros de psicologia, muitos, mas tem um
particular que foi muito interessante para esse filme, que é aquele Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, acho que é esse o título, agora eu não estou lembrando exatamente, que é um caso de esquizofrenia, né? Mas a relação terapêutica ali no caso eu acho que era uma psiquiatra e a paciente, é muito interessante nesse livro. Então ele foi uma referência também. Eu estou pensando aqui de filmes e livros. Bom, que eu me lembre agora foram esses, mas tem outros. Sim, que agora eu não estou conseguindo acessar aqui. Muito da minha formação é da análise bioenergética, né? Eu fiz a faculdade de psicologia, os meus estágios foram psicanálise, plantão psicológico. Eu gosto de psicanálise, é o que eu mais estudei na faculdade, foi psicanálise, fenomenologia. E eu já tinha uma formação autodidata na análise bioenergética, Reich, Lowen, e eu cheguei a fazer 2 anos e meio de formação, depois eu interrompi. Mas eu fiz aqui no Instituto Vibrari de Brasília. Então tem muita coisa no filme que vem daí, psicossoma, né? Sim. A Bárbara lá batendo com a raquete, algumas coisas também de neurociência, né? Janela de tolerância. Tem várias citações ali no filme que até o que a professora escreve no quadro, se você for pausar, você vai ver que é tudo livro de psicologia, então são todas as minhas referências. A Bárbara está lendo um livro, é O Corpo Traído, do Alexander Lowen. Então, assim, eu fui enfiando minhas referências todas no filme, onde tinha um espacinho, eu botava lá. Falei, alguém vai notar isso aqui. Não, dá para notar mesmo, e também a própria Bárbara falando que ela gosta da psicanálise, de ter contato com a psicanálise, enquanto a Jéssica é avessa a psicanálise. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque eu ouvia isso dos meus colegas. Isso aí é um pouco assim, eu vivi um pouco isso ali na faculdade, né? Porque realmente a psicologia é muito vasta, então tinha gente que se identificava com behaviorismo e é isso que eu quero na faculdade. Não quero saber de psicanálise, não entendo isso, não gosto. E tudo bem, eles estão aí trabalhando no behaviorismo, tudo certo, né? Ou outras pessoas que, não, eu vou fazer jurídica, então também não estou muito interessado aqui em Heidegger, fenomenologia, não quero saber nada disso. Então a Jéssica, ela aí foi um pouco disso, né? Como é que a pessoa está lá fazendo faculdade de psicologia e não quer saber de psicanálise? Não quer. Mas ela até que estava usando muitas coisas da psicanálise, sem saber, né? Exato, Não, e como tu falou no início do nosso bate-papo aqui, ela acabou ajudando bastante nesse processo aí, né, no encontro com essa paciente border, né? Então... Não, isso é muito legal, porque assim, o que faltava para a Bárbara? Esse lado concreto, né? Lidar assim, com aquelas coisas triviais, banais, contenção, receber carga, que ela não dava conta. E isso a Jéssica tem de sobra, né? É o que ela mais faz, é aguentar carga. Então, assim, para ela lidar com aquela sogra, não era nada. Mas para a Bárbara, sim. Então, assim, ela foi fantástica para a Bárbara, né? E acho que a Bárbara também foi fantástica para ela, mas aí não deu. E eu recebi um outro questionamento, assim, também dos nossos alunos, pensando o seguinte: os efeitos do filme na formação psicológica, na formação em psicologia. Essa seria uma pergunta. E, claro, a gente vai ver mais ainda a partir de um lançamento oficial, né? Mas com toda a repercussão que tu já está
percebendo aí, não vai demorar muito para esse filme aí estar dentro da academia, né, sendo estudado, né, naqueles seminários que a gente tem, né, de ver filme, com todo mundo conversando depois, que tu deve ter vivido várias vezes como eu, né? Não, isso é ótimo, é até um sonho que eu espero que se realize, porque eu adorava esses filmes, né? Eu vi o Caso Dora, eu vi o Freud Além da Alma, eu vi o Método Perigoso. Estranho no Ninho. Então, assim, poxa, é muito legal. Estranho no Ninho. É muito legal, porque no audiovisual a gente tem um ditado que é uma imagem fala mais do que muitas palavras, né? Então, você conseguir, você tá na faculdade, ter um filme desse, que te mostra ali naquelas 1h30, 1h40, com imagens, né, com emoção, uma série de vivências. São 5 anos da faculdade de psicologia condensados ali naquele filme, né? Como eu falei na live que a gente fez com a USP, se eu fosse escrever esse filme hoje, eu não daria conta. Eu não dou conta de escrever esse filme de hoje. Eu estava imersa naquele ambiente, todas aquelas referências, toda aquela leitura, sabe? Era todo dia lendo psicologia, ouvindo, falando, vivendo. Então, assim, são 5 anos mesmo ali condensados, né? Então, muitas experiências, mais do que isso até, né? Porque são umas experiências também de todo mundo. Então, eu acho que é muito rico você poder ter um filme desse na faculdade para os alunos, porque, primeiro, assim, também o filme ele tem essa mensagem do... até um crítico do Estadão, que é o Zanin, ele falou isso, né, numa entrevista, ele falou, é muito interessante que o filme coloca a psicologia como profissão de risco. E né? Você está lidando com abrindo caixas, né? Assim, então, ali na contratransferência, de repente, se você não está preparado para lidar com certas questões, tem riscos. Eu me lembro, quando a gente estava fazendo uns estágios, que um dos supervisores, um dos facilitadores, ele surtou. Isso deixou a gente muito, assim, gente, como assim, né? Então, assim, ele começou ali, a gente já percebeu, as estagiárias, né, ó, tem alguma coisa estranha, daqui a pouco, o fulano, ele não vai continuar porque ele surtou, né? Não foram exatamente essas as palavras, mas foi isso que aconteceu. Esse aviso, né, que eu ouvi aquele mantra das minhas professoras, né, faça terapia, devia ser obrigatório, mas não pode ser, então faça terapia. Mas um monte de colega não fazia terapia nenhuma. Sim. Né? Então, assim, tem essa questão no filme de você se preparar para essa profissão num nível mais pessoal também, de autoconhecimento. Não é muito aconselhável não fazer isso. Né? Então, eu acho que vai ser muito legal esse filme, sim. Se eu fosse uma estudante de psicologia, é um filme que eu gostaria de ver, com certeza. Eu também. Mas e aí a gente entra no outro ponto dessa pergunta também, desse aluno, ele colocou se não seria interessante ter a terapia como algo obrigatório para o estudante de psicologia, só que daí entra nessa questão que tu já, nas entrelinhas, aí tu deixou claro que não tem como obrigar alguém a fazer terapia. E assim como tu não tem como obrigar alguém a tratar uma doença, mesmo que ela seja terminal. Então, aí a gente entra no mundo não só da questão ética, mas até na questão normativa, legal. O direito civil dá essa liberdade para o cidadão, para toda e qualquer pessoa, na verdade, para não ter um tratamento compulsório. Se eu pudesse, eu obrigaria o mundo inteiro a fazer terapia. Pessoal, vão se entender, vão se compreender aí.
E agora entrando nessa dimensão, assim, ó, outra pergunta também. Como o profissional da saúde mental, pegando a tua experiência, né, de psicóloga também, pode se proteger? No filme, há várias pistas colocadas, né, desses socorros, dessas orientações. Só que eu vou falar assim, alguns personagens, para não começar a dar spoiler, né, alguns personagens não começam a seguir esses caminhos, né, as sugestões, né, vai te tratar, busca fulaninha, tá aqui o cartão, e não entra no jogo do autocuidado. Não há um momento, parece que ela não tá, a determinada personagem parece que não quer se cuidar, não está no momento pronta para se cuidar, talvez, né? E entra esse lado também quase ela como a mãe da irmã. No início do filme eu estava pensando assim, mas será que é filha dela? Tem essa... A gente até no início do filme colocou um off, né, da personagem, por uma série de motivos, e nesse off a gente aproveitou também para ela dizer a minha irmã, porque essa informação que ela era irmã chegava muito lá na frente, e muitas pessoas achavam que era filha, o que não tem problema, porque assim, isso acontece demais também, né, às vezes a mãe tem mais filhos, aí os mais velhos vão cuidando dos mais novos, e é uma questão assim também a se pensar, né, se esses irmãos mais velhos, será que estão mesmo aptos, né, a cuidar desses irmãos mais novos? O que vai se perpetuando de geração em geração em termos de afeto? Não estou falando de dar comida, dar água, estudou, não estudou. Né? Não é o concreto, mas é o afeto mesmo, né? Então, isso daí também está no filme. Agora, peraí que eu me perdi um pouquinho. Como fazer para se cuidar, né? Que isso aí. Falando, né? Da autoproteção. Então, olha, gente, para quem é estudante, né, de psicologia que está assistindo a gente, é como a gente está falando, quando chegar nessa fase lá do estágio, muitas coisas vão acontecer. Eu me lembro, no estágio de psicanálise, uma das nossas colegas lá, ela atendeu uma paciente que não falava nada. E olha, era um sofrimento tão grande para essa nossa colega, porque assim, a paciente não falava, mas não faltava uma sessão. Então, ela tinha que dar conta daquele silêncio. E isso era muito difícil para ela. Então, ela chegava na supervisão, ela ouvia a gente contando um monte de coisa dos pacientes, e ela não tinha nada para contar, e era só aquele silêncio. E ainda assim, ela falava, fiquei com a fulana, sustentei o silêncio. É muito difícil, mas deve ser importante para ela, porque ela não falta uma sessão. Enfim, por aí vai, só para dar uma ideia, né? Para ver como que são as coisas. Então, se você não tem uma supervisão, não tem uma terapia, às vezes até um silêncio pode ser algo muito assustador, né? Tá entrando aí, às vezes, em lugares sombrios, né? E como que você vai... não é uma coisa, não é contágio, né, a palavra, mas acho que assim, na psicanálise é a contratransferência mesmo, né? Como que você vai lidar com isso, né? Como que você não vai parar num lugar sombrio, né? Ou às vezes também você sabe disso, pacientes que são agressivos, pacientes que são que projetam, que te enlouquecem, né? Eu estou atendendo como voluntária na pandemia, e eu tive uma não paciente que ela não quis ser paciente, mas a pessoa ficava mandando mensagem no WhatsApp, como se o WhatsApp fosse um site terapêutico. Então, assim, se você não está preparado numa hora dessas,
você perde até o seu CRP, né? Porque como você vai ficar atendendo alguém no WhatsApp, né? Então eu fico pensando assim, você tem que estar entendendo que tipo de pessoa você, com que tipo de pessoa você está lidando e o que aquilo faz com você, né? Então assim, eu fiquei furiosa com esse negócio de WhatsApp, mas peraí, não é para mim isso aqui, né? Aí fui para minha supervisora, olha só, tá acontecendo isso e isso. Não, você pode bloquear. Ah, mas não vai ser antiético? Não, nesse caso não. Entendeu? Então assim, é tanta coisa, você deve ter muito mais histórias do que eu para contar nesse sentido. Mas só para dar uns exemplos pequenininhos de como que você pode enganchar, né, questões ali e se perder, né? Exato. Essas histórias aí. Não, e é interessante assim pegar aqui no filme, né, essa pergunta de uma aluna é como se proteger é interessante porque no filme há várias pistas, algumas daqui eu percebi, né, tem o tripé da terapia pessoal. Então, o autocuidado com um profissional te atendendo. Então, o terapeuta como paciente de outro terapeuta, né, para ficar bem claro para quem ainda não é estudante da psicologia. A questão da supervisão, né, do estudante, o futuro clínico, dar o relato dele para um professor, alguém que tem um pouco mais de experiência naquela área onde ele está atuando. Então, terapia pessoal, supervisão e muito estudo. Né? Estudar bastante, né? Entrar em contato com todas as referências possíveis, seja vendo um filme, construindo conhecimento com os colegas e professores, livros, podcasts, vídeos, enfim, tem vários materiais virtualizados aí pra gente. Mas fora o tripé, eu acho que tem uma outra questão interessante que o filme coloca, que é a dimensão do lazer, do brincar, do namorar, do se relacionar. E tu vê, não tá no tripé isso, né? Mas tá no filme uma dimensão muito boa, e essa questão do brincar, do lúdico, é tão importante que chega a ter dispositivo na nossa Constituição Federal do Brasil. Do Estatuto da Criança, né? E tem outros dispositivos legais que falam da questão do lazer, do brincar. Tem na Constituição Federal do Brasil, que é tida como a lei maior, né? Tem um que o lazer é um direito importante para o cidadão. Não basta só a alimentação, a morada, né, o território onde pisar, o alimento. Há a dimensão do lazer, e parece que no filme está bem apontado isso. Da Jéssica, né? Quais são as situações que a Jéssica vive de lazer, por exemplo? Pois é, e ela tem muito ela começa a ter essa preocupação com a irmã. Quando ela começa a ver que ela não tem isso, ela começa a ver que a irmã também não tem. Né? E aí ela pergunta, é o primeiro momento que você percebe que a Jéssica está mudando, é quando ela vai buscar a irmã na creche, e ao invés de perguntar, você bebeu água, você comeu, ela pergunta, você brincou? E aí a irmã fala, brinquei. Como se aquilo fosse, sei lá, né? E na verdade não, ela não brinca com as outras crianças, né? Então, isso tem sim no filme, é muito importante para o filme isso. E acho que a gente está vivendo, né, um momento complicado com essa pandemia aí, né, com relação a isso. A gente está sendo muito privado, né, do lazer, as crianças sendo privadas de brincar e fica brincando só dentro do videogame. Nossa! Isso tá difícil. É difícil, mas então quem tá com a gente agora e tá tendo esse radar, assim, a vontade de ser psicólogo, psicóloga,
de entrar, de ser acompanhante terapêutico, lembra dessas nossas reflexões aqui para, enfim, tentar dar um suporte, uma proteçãozinha aí para que tu consiga evoluir no universo clínico. E agora, assim, caminhando para o final, esse bate-papo, se deixar, a gente vai ficar aqui horas e horas, hein, Cibele? A Cibele daqui a pouco já tem outra entrevista também para dar, tem, enfim, toda a agenda dela. Mas agora, assim, ó, para quem quer ser diretor de cinema, guria, o que tu aconselha, assim, para as pessoas que se inspiraram com a tua história, assim, e que tem várias histórias na sua mente, pensam ir para esse universo encantador aí do cinema? Quais são os percursos importantes, assim? Porque a gente estava falando num percurso clínico agora, né? Que é um dos lados, vocês vão ver o outro. Eu acho que a coisa mais interessante é você ter o que contar, ter o que dizer, né? Assim, eu que sou desse meio já há muito tempo, eu percebi, às vezes, uma certa aridez nesse meio. Porque as pessoas têm muito narcisismo. Então, assim, eu quero contar, eu quero, né? O eu. E às vezes, não tem tantas histórias assim tão interessantes para contar, sabe? E eu acho que eu ter ido buscar a psicologia e ter vivido todas as experiências que eu vivi e continuo vivendo na psicologia como terapeuta, no Instituto de Saúde Mental, agora como voluntária durante a pandemia, assim, convivendo com outras realidades, com cultura, classe social. Eu não gosto muito dessa palavra classe social, mas é a que a gente usa, né? Então, assim, isso enriquece demais. Isso você passa a ser uma pessoa interessante, que tem coisas interessantes para contar. Né? Então, número 1, quer ser diretor de cinema? Viva experiências, conheça, sai do seu mundinho, sai do seu quadradinho, vai também. Eu acho que é importante, é igual na ciência, quando a gente fala assim, você vai fazer uma pesquisa, aí você se depara com a ética, né? Essa pesquisa é relevante? É importante? Então, assim, eu também acho que dentro da cultura, do cinema, você também tem que ter uma relevância para essa história que você vai contar, né? Assim, não que todos os filmes tenham que ter um cunho social e tudo, mas tem que ter relevância naquela história. Então, também pensar nessas questões quando você for pensar na sua história. E o outro conselho é o lazer, né? É brincar, porque assim é muito divertido. É muito trabalhoso, mas também é muito bonito, muito divertido. Você depois, esse momento que a gente está vivendo agora, é o momento que a gente deseja quando começa a escrever uma história lá atrás. Então, todo esse processo até ela virar um filme para chegar nisso aqui. Eu estou falando com você sobre uma obra que eu fiz com várias outras pessoas. Mas isso é muito legal, isso é muito gratificante, é rico, é um sonho realizado, né? Então, e para quem gosta, hoje tá fácil. Eu comecei num momento que era muito mais difícil, você tinha que filmar em película, era negativo, montava em moviola, era um negócio todo complicado. Hoje dá para fazer filme até no celular. Então, assim, brinquem disso, é bem divertido, legal, bacana. Escrever história. Eu dou aula de roteiro, depois eu mando até para vocês. Eu vou começar um curso em final de outubro, eu posso mandar para vocês. Com certeza. Mas tem vários outros também, tem cursos gratuitos de roteiro. Hoje a gente tem muita facilidade, né, de acessar o que a gente gosta. Né? Eu tô fazendo aula de fotografia gratuita na internet. Assim, eu adoro estudar. Então, tô sempre... Agora mesmo, falei, quero fazer aula de matemática, porque o meu filho está com 11 anos. Daqui a pouco ele começa
vir uma matemática aí para cima de mim que eu não vou entender mais. Então, estou toda animada para fazer curso de matemática, assim, sabe? Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder a provocação, mas é isso. Eu acho que é saber o que é que você vai falar, para quem você vai falar e se divertir com isso. Maravilha, muito bom. Depois a gente fica esperando aí as informações dos teus cursos aí, então, para a formação de novos diretores e diretoras de cinema. Sibeli, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela tua desenvoltura, pela tua alegria para falar nessa bela produção, repito, na minha opinião, o melhor filme brasileiro, para não dizer, né, para não extrapolar mais ainda, né, para além do Brasil. Mas muito bom mesmo, espero que esse filme receba todas as premiações que merece, dentro e fora do Brasil. Teve já a Elisa Lucinda, que recebeu a premiação também, né? Foi. Então... Foi bem legal. Então espero que venham muitas premiações pela frente, todo o reconhecimento que a tua equipe e o filme, esse grande filho aí, merece. Tudo de bom para ti. Obrigada, Alex, todo mundo. Adorei a conversa e obrigada pelos votos. E também faço votos que o AT se desenvolva cada vez mais e mais e que a gente tenha um mundo melhor. Falou então, até a próxima. Um beijo. Beijo. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de psicologia. Não tem muito além disso. Vocês vão ver que as pessoas que estão lá não são tão diferentes assim de nós, não. A ideia que a gente tem delas vai mudar depois desse primeiro encontro e dessa primeira experiência. Será que ela também é interna? Você conhece acompanhamento terapêutico? Você tá querendo que eu faça tratamento, é isso? Se você quiser. Bárbara, você quer saber alguma coisa? Saber se você sabe onde tá seu tempo. Pode ficar tranquila. Tranquila? Sou uma espécie de bomba relógio. Mas eu prefiro ser assim como eu sou do que como você. Prostração, vazio. Esse é o momento mais difícil na vida de um paciente limite, porque é aí que corre o risco do autoextermínio. Se ainda quer morrer, eu passo à vontade. Só queria que isso tudo parasse. A vida acaba para todo mundo. É só uma questão de tempo. Desgraçado! Escroto! Filho da puta! Ninguém pode te tirar desse lugar. Desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Ela é uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Some com esse chão aqui! Você não é amiga da Bárbara, né? Não. Ter vontade, querer alguma coisa, é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, é porque ela já está, de uma certa forma, morta.